Desde quando eu era jovem, hoje já estou na idade de quase 60, né, pastor? Amém, pastor. Hoje já estou aí mais uns 40 a mais, né? Mas quando eu era jovem, eu gostava de louvar o Senhor, gostava de engrandecer o nome do Senhor. E eu fui batizado porque eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Aos 14 anos de idade eu fui batizado nas águas. Só que naquela época eu era da Assembleia de Deus do pastor Célio Fulgêncio. Ele quem me batizou naquela época. Eu tinha meus 14 anos de idade. Só que eu vi aquele povo unido, aquele povo que buscava a presença do Senhor, o povo que subia para o monte, o povo que via o fogo no monte. E eu falei, eu quero isso para a minha vida. Não acredito, eu não posso ficar só sendo mergulhado. Eu quero sentir essa presença, Espírito Santo do Senhor. Eu quero falar em línguas, eu quero ver, eu quero profetizar, eu quero fazer acontecer em nome de Jesus. Com 14 anos de idade. Aí eu comecei a ir para as vigílias. A minha igreja era pertinho da minha casa, pastor. Maravilha, não precisava nem de carro, nem de nada. E quando eu era criança, a minha avó passava na casa da minha mãe e falava, vou levar as crianças para casa. Hoje, graças a Deus, se eu estou na presença do Senhor, eu agradeço a minha falecida avó. Ela sempre me instruiu, me ensinou. E então naquela feita eu comecei a pedir ao Senhor, Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Comecei a colocar aquilo no meu coração. Aquela vontade, eu falei, Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero sentir o teu poder, eu quero sentir a tua graça. Então um dia quando tinha lá a vigília, todo mundo deu as mãos e a gente começou a louvar. E todas as vezes que me dava para louvar ao Senhor, eu chorava. E o povo sentia a presença do Senhor. Mas eu ainda não era batizado pelo Espírito Santo. Então naquele belo dia, eu recebi o Espírito Santo na minha vida. Aleluia! 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 E eu comecei a louvar o Senhor, agradecer o nome do Senhor. Vidas estavam sendo alcançadas pelo louvor. E uma certa vez chegou uma pessoa que profetizou para mim e disse, através do seu louvor, vidas serão curadas. Através do louvor que você cantar, pessoas serão renovadas, transformadas. E o pastor está de testemunho aqui. O varão aqui no congresso dos irmãos chegou aqui conversando. Falou, pastor, eu estava passando em certo lugar, eu ouvi esse casal cantando e eu fui curado. Aleluia! Até então, ninguém nunca tinha falado nada. Ninguém tinha tido nada. Até que eu encontrei minha esposa na igreja, fui para a igreja dela, aí eu gostei dela, ela gostou de mim, 10 coisas. A gente começou a andar junto, graças a Deus, começamos a fazer a obra do Senhor, evangelizar, e ela é uma mulher de Deus que me ensinou muitas coisas. Irmãos, o que eu gosto de fazer é servir o Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. O que eu quero dizer para você, por que eu quero dizer isso a respeito do Espírito Santo? Porque Ele é o nosso ajudador. Pedro e João estava subindo no templo, na hora 9, às 15 horas da tarde, para orar. E a Bíblia diz que eles subindo, passaram, quando estava passando, tinha um homem sentado, que todos os dias se punhava naquele lugar para pedir esmola. Aquele Pedro e João não tinha nem ouro nem prata. Então eu acredito, pastor, que ele não ofereceu porque não tinha nem ouro, nem prata. E ele ia passando e diz a palavra do Senhor que aquele homem falou, perguntou para ele e disse para que ele, Pedro, então, disse assim a palavra do Senhor. E levantando o homem coxo, nascença estava e pediu uma esmola a ele. E ele disse, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho
não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho algo muito mais importante, Natan, do que ouro e prata. Jesus. Xalabaxo e cantalamaço. E eu lembro dessa palavra, eu comecei a meditar. O que falta para a igreja hoje? Poder. Poder para curar os enfermos. Poder para expulsar os demônios. Poder para ser testemunha do que Jesus tinha dito para os seus discípulos. Ser-me-eis minhas testemunhas. E eu olho assim e digo, mas o que aconteceu? Por que esses homens eles tinham poder? A Bíblia ela vem dizendo que quando Jesus ele foi morto e depois ressuscitou, ele ainda teve com seus discípulos 40 dias dando as últimas instruções a eles. E Jesus disse para eles que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Atos capítulo de número 1, versículo 8 ao 9. Por favor, querido, coloca na tela. Atos capítulo 1, do 8 ao 9. Vamos ver o que diz. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus, antes de subir, antes de ser assunto ao céu, deixou para eles esta missão: ser-me-eis minhas testemunhas. Aleluia! Então aquele povo, primeiramente eles, Jesus disse algo para mim, eu vou ser testemunha do Senhor. Aleluia! Em Atos, capítulo de número 1, do 13, 14 e 15, do 13 diz, coloca aí meu filho, em nome de Jesus. E entrando subiu ao cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago e João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, irmãos de Tiago. E eles estavam reunidos naquele lugar. Aleluia! E o Senhor ele diz para que eles continuassem ali. Eles obedeceram ao Senhor. Aleluia! E todos, diz a palavra, perseveravam, unânimes em oração e súplica. Quando Jesus disse, ficai lá, espera. Mas ele não ficou fazendo qualquer outra coisa. Eles ficaram orando, suplicando, aleluia, pedindo a presença do Senhor. Imagina, irmãos, você anda com Jesus 3 anos andou com eles, e eles tinham o costume de ter Jesus como líder. Só que o seu líder se ausenta. Como que fica quando o líder se ausenta? O povo parece que fica meio sem saber o que fazer. Mas Jesus tinha dado para eles uma ordem: ficai em Jerusalém. A palavra de Deus ela fala que ali naquele lugar tinham 120 pessoas. 120 pessoas ali esperando o agir de Deus, esperando o Espírito Santo. Tinha 120 pessoas orando, buscando, jejuando, esperando o que Deus tinha dito que iria acontecer. Enquanto isso não acontecia, eles continuavam firmes. Então, em primeiro lugar, querido, a obediência é primordial nas nossas vidas. Obedecer a Deus.
estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estava assentado. Aleluia! E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Olha o batismo aí. Línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concedia que falavam. Aleluia. Glória a Jesus. Deus. Aconteceu, e eles foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Primeiramente, obedeceram ao Senhor. Santo. Fica aí, espera. Antes disso, nada, nenhum milagre, nada aconteceu. Eles estavam esperando o revestimento de poder. Aleluia. Muitas das vezes, o pastor dá uma ordem. Só que existem vários tipos de crente, vários tipos de ovelha. Existem vários tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que obedecem, pastor. Mas existem aquelas pessoas que vai falar, fala que eu vou obedecer e não obedece. Mas a Bíblia ela fala que eles obedeceram a ordem do Senhor e ficaram. Aleluia. Primeiro ponto, quer ser cheio do Espírito Santo, quer ter poder, seja obediente. Então eles estavam naquele lugar e o Espírito Santo os visitou ali, e eles foram cheios de poder, cheios do Espírito Santo, cheios do Senhor. Ninguém faz nada se o Espírito Santo não estiver com ele. Aleluia. Se o Espírito Santo não estiver na minha vida, quem sou eu? Porque é Ele que me conduz nas minhas palavras. Aleluia. É o Espírito Santo que me faz acordar às 7 horas da manhã para vir para a escola bíblica dominical. É o Espírito Santo que me faz ir até aquele lugar distante. Ai, Jesus te ama. É o Espírito Santo que me motiva, é o Espírito Santo que me impulsiona, é o Espírito Santo que me renova. E se eu não tenho o Espírito Santo, eu não faço nada. Aleluia! Buscai o Espírito Santo sobre a sua vida. Santo Jesus. Aleluia. Imagina só, eles foram cheios do Espírito Santo, então algo novo aconteceu. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, a gente não anda mais na carne, mas no Espírito. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, a gente não fala nada de nós mesmos, mas nós falamos aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Concedia conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Então, se o Espírito Santo não tiver nada, fique quieto. Aleluia. Mas Pedro e João estavam animados, estavam fortes. E aqueles que não entendiam, pastor, que tem muitas pessoas que não entendem o agir de Deus, eles estão cheios de bebidas, está cheio de álcool. Esse cara está vendo uma hora dessa, rapaz, o que eles estão fazendo? Antes das 3 da tarde, todo mundo lá glorificando, fala, ninguém está, o que está acontecendo, Israel? Só pode estar cheio de bebida, ou fumou uma. Alguma coisa aconteceu, uma hora dessa, fazer um plano, um negócio desse, não? Imagine só. A palavra diz que Pedro ele era
saber o que é iletrado? Analfabeto. Não sabia nem ler. Mas a Bíblia diz que quando Pedro percebeu que o povo estava já querendo arrumar uma confusão, a palavra de Deus diz que ele ousadamente levantou. Opa! Esses homens não estão embriagados. Eles estão cheios do Espírito Santo. Às vezes nos nossos dias preciso de pessoas corajosas, audaciosas, como Pedro, para levantar e defender o Evangelho. Ele defendeu Jesus Cristo naquele lugar. Esses homens não estão bêbados. Esses homens estão cheios do Espírito Santo de Deus. E Pedro ali falando, dizem que 3.000 almas aceitaram a Jesus. De 120 passou para 3.000. Soberano, aleluia. Agora vai eu fazer cheio da carne. Vai eu pregar cheio de mim mesmo. Quantas almas eu consigo, pastor? Zero. Porque eles foram obedientes. Eles obedeceram a palavra, esperaram. Porque eu vou esperar. Porque Deus falou, vai cumprir. E a palavra de Deus diz que não foi pelo poder que eles tinham que aquele homem se levantou, mas sim pela fé que ele tinha em Jesus Cristo. Porque a fé, ela faz coisas que a gente não entende. A fé, ela abre portas que você nem imagina. Mas para ter fé, precisa acreditar que Jesus Cristo faz. Que é Ele e por Ele são todas as coisas. Aleluia. Então imagine a pessoa cheia do Espírito Santo, como é que ela fica? Animada. Evangelho de Mateus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se eu estiver cheio de mim, eu vou buscar o que primeiro? Eu vou buscar a minha vontade, o meu querer. Eu vou buscar aquilo que eu preciso. O Senhor tem me abençoado tanto, pastor. O Senhor nem imagina. E eu não sou merecedor dessas bênçãos, viu? Mas Deus tem provado para mim que Ele é comigo. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. E muitas das vezes eu que coloco empecilhos. E todas as vezes que eu estou passando por uma moenda, eu não sou de botar fitinha na minha Bíblia, não. Eu abro a céu, fala comigo. Aí abre a Bíblia. Aí cai no mesmo versículo. Buscar o Senhor em primeiro lugar. E a minha justiça. Aí quando fala, e as demais coisas, o será? Você é de novo. Abaixo. Canta lá mais. Quem se alistou na guerra não pode voltar atrás. Aleluia. O Senhor não tem prazer naqueles que recuam. Aleluia. Quando você coloca a mão no arado, se possível não aceite, mas se aceitar, meu irmão, leve, vai até o fim. Só que muitas pessoas hoje em dia acham que entrar para a igreja é um mar de rosa, não tem problema, não tem dificuldades, é só bonança, é só porta aberta, é só graça. Mas esquece que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Hoje a pessoa vai ter um evangelho fácil. Eu ouvi uma
contato com o dono da bênção, está tendo contato com Deus, está tendo contato com o Senhor, está tendo contato com o reino. Então, se tem movimento, oh glória, aleluia, amém. Mas se não tem, oh glória, aleluia, amém. Aleluia. Glória. Movimento não faz crente. O que faz crente é a palavra. Glória a Deus. Glória. Porque quando não tiver movimento, o que vai restar para você é a palavra. Soberano. Quando não tiver um profeta que coloca a mão na tua cabeça e diz: é isso que eu te digo, você vai ter que entrar no seu quarto, fechar a porta e falar em secreto com o Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Tenha contato com o altar. Altíssimo. Aleluia. Ah não, mas eu vou colar no irmão ali, porque ele vai transferir para mim aquela unção. Não, eu vou colar no Rosemar, porque o Rosemar vai transferir aquela unção para mim, pastor. Eu não preciso orar, eu não preciso ler, eu não preciso jejuar, eu não preciso nem frequentar o culto. Eu vou colar no Natan ali. Eita! Ele vai transferir para mim. Aleluia! Se a unção fosse transferida, não existia 5 loucas. De 5 prudentes. Porque era só as prudentes transferir um pouquinho de óleo. Eu vou transferir um pouquinho. Oh, mas meu óleo acabou e agora? Eu vou transferir um pouquinho. Santo Deus. Ah, tem que pagar preço. Vamos lá, vamos correr para a gente terminar. Então esses homens estavam lá esperando agir, esperando o movimento, esperando algo acontecer, esperando a promessa, porque Deus falou que iria acontecer. Quando aconteceu, meu querido, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar, começaram a falar, e chegou o primeiro milagre. Qual foi o primeiro milagre? Foi o coxo. Primeiramente, Pedro começou ousadamente a falar com trepidez, diz a palavra, com ousadia. Ele começou a pregar: opa, esses homens não estão bêbados. O Espírito Santo do Senhor já estava sobre eles. Aleluia. Então, ali naquele momento, eles não pararam mais. Chegou lá no templo. O que tem? Tem uma moedinha para mim? Não tem, mas eu tenho que te dou, em nome de Jesus. Ele falou: tá. E aí olha um pro outro: opa, isso acontece. Esse negócio pega mesmo. O único que fez isso foi Jesus. O único que curou o cego antes foi Jesus. O único que ressuscitou foi Jesus. Jesus estava ensinando, fazendo e ensinando. Fazendo e ensinando. Certa feita, Jesus estava no barco e a tempestade estava açoitando o barco e Jesus estava dormindo. E Jesus acordava. Jesus levantou: acalma de vento. E depois falou: quem é esse que até o vento e o mar o obedece? Ai, quem é esse? É o mesmo Deus Soberano. que usa os meus irmãos que estão aqui. Só que para ter esse contato, tem que pagar preço. Pagar preço não é fácil. Pagar preço. Quem quer pagar um preço aqui, irmão? Levanta a mão aí. Ninguém. Ninguém quer pagar preço. Mas a palavra de
diz que para a glória do Senhor acontecer, toda honra, toda glória seja dada a Ele. Se preciso for, você perde sua vida. O primeiro Marte, Estevão. Estevão era um diácono cheio do poder de Deus. Hoje a gente escolhe diácono para servir a mesa. Mas diz que diácono era um homem cheio do poder de Deus. Falava com autoridade, pregava com autoridade. E a partir daquele momento, ele foi apedrejado. Ele foi morto. Mas ele foi morto porque Deus permitiu. E por que Deus permitiu isso? Para que o Evangelho fosse espalhado sobre a terra. Porque a partir do momento que ele matou o Estevão, os crentes começaram a se espalhar. Não vamos ficar aqui, porque senão eles vão matar a gente também. O Evangelho não vai dar continuidade. Vamos para frente, vamos para outra cidade. Só que às vezes tem pessoas que às vezes querem ficar só dentro de Valença, dentro da igreja. Não, deixa que o YouTube prega. Não, eu vou pregar aqui e o YouTube vai falando. Que é isso, irmão? Vai lá. Deixa o Espírito te usar. Deixa Deus te usar. Ai, papai. Jeová. Aleluia. Presta atenção. Naquela época, se tinha uma coisa que a gente precisa ter na nossa vida, é comunhão. Por que os irmãos, as pessoas eram ali boazinhas, distribuíam seus bens, vendiam suas propriedades, tudo era comum, como diz a palavra, entre eles nada era de ninguém. Saulo, aquele negócio lá de cachorro desceu, o meu também. Naquela época era assim, quem sabe? Os pelos lá que você corta, aquelas coisas lá, metade é minha também. Ah, então, tá vendo? Mas tinha algo lá que era comum entre eles. Sara, você me deu uma ideia agora. Tinha algo lá que era comum entre eles. Eles vendiam o seu terreno, levavam ao pé dos apóstolos. O apóstolo, o que você precisa? Ah, eu preciso de um mantimento. Toma um mantimento. O que você precisa? Eu preciso de uma roupa. Toma uma roupa. Ah, o que você precisa? Eu preciso de alguma coisa. Toma aqui. Aquele dinheiro era para isso, era todos e tudo. Tinha comunhão entre eles. Comunhão quer dizer coinonia. Eu estar perto do meu irmão Israel quer dizer que eu tenho comunhão com ele. Quer dizer, né? Tem pessoas que acham que comunhão é você estar perto, você vir para a igreja. Mas ter comunhão é ter o mesmo pensamento. Aleluia. Estamos reunidos todos aqui, mas será que todos nós temos comunhão com o outro? Será que nós pensamos a mesma coisa a respeito do reino de Deus? Será que nós queremos a mesma coisa? Será que nós nos importamos com o que Deus se importa a respeito da minha vida, da sua vida? Será? Comunhão é estar junto, é estar perto. No capítulo de número 5 de Atos diz que tinha um casal lá, você sabe, que vendeu a sua propriedade. E a mulher, o homem falou para a mulher: olha, nós vamos vender por tanto. Aí chega lá na hora de dividir, eu vou devolver uma parte. Não devolvo tudo não. Vendi por R$1.000. Eu vou devolver 500.
que você vendeu por 500 também, tá? Aí vou lá, venderam, aconteceu. E aí, por quanto você vendeu? Vendi por tanto. Pedro, não mentistes a mim, mas ao Espírito Santo. Caia e morra. Não mentistes a mim, mas ao Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? O Espírito Santo cantava lá abaixo. Me conhece. E chegou a mulher, e diz a palavra de Deus que chegou a mulher e falou: olha, esse aí é o seu marido. E aqueles alejados esperando. Caia e morra. Não adianta enganar o Espírito Santo do Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Não adianta dizer que é crente na frente do pastor. Aleluia. Não adianta colocar o seu terno bonitinho, sua gravata, seu vestido longo e vir para a igreja e adorar e falar em línguas, mas lá fora o pastor não te conhece. Mas o Espírito Santo sabe qual é. A igreja viva tem muito poder. Pode pensar em nome de Jesus. Pode pensar em nome de Jesus. A igreja viva tem muito poder. Igreja viva tem muito poder. A igreja viva tem muito poder. Aleluia. Quem quer ser igreja viva aí, se levante em nome de Jesus. O Deus que usou aqueles homens é o mesmo Deus que vai usar você a partir de hoje. O Deus que usou Pedro, Tiago, João é o mesmo Deus que vai te usar a partir de hoje. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Como assim, pastor, que ele vai me usar? Começa a ler. Começa a estudar. Começa a buscar. Aleluia. Se enche. Se enche da presença do Senhor. Glórias ao teu nome. Se enche do poder do Senhor. Se enche da vontade do Senhor. Você que não é batizado no Espírito Santo, peça o batismo com o Espírito Santo. E se você recebeu o batismo com o Espírito Santo, faz a obra. Aleluia, Jesus. Glória e louvado seja Deus. Não fique esperando a nova geração fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Faça hoje em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Usa esse nome. Usa esse nome. Pregue a palavra. Santo. Fala de Jesus.